Jardim florido de amor e saudade, terra que a todos seduz. Que Deus te cubra de felicidade, ninho de sonho e de luz. Cidade maravilhosa, cheia de encantos mil. Cidade maravilhosa, coração do meu Brasil. A última coisa que eu faria na vida seria começar um documentário com a imagem aérea do Rio de Janeiro ao som de Cidade Maravilhosa. Mas o dia chegou. Vai ser assim porque o cenário foi exatamente este, o Rio de Janeiro. Berço do samba e das lindas canções que vivem na alma da gente. És o altar dos nossos corações que cantam alegremente. Cidade maravilhosa, cheia de encantos mil. Cidade maravilhosa, coração do meu Brasil. Cidade maravilhosa, cheia de encantos mil. Cidade maravilhosa, coração do meu Brasil. Jardim florido de amor e saudade, terra que a todos seduz. Que Deus te cubra de felicidade, ninho de sonho e de luz. Cidade maravilhosa. Quem um dia resolveu sair de casa, termina fazendo a si mesmo, cedo ou tarde, a pergunta fatal: o que diabos vim fazer aqui no estrangeiro? Não tenho resposta, nunca terei. Mas sei que saí do Recife para desembarcar em terra estrangeira, o Rio de Janeiro, com o meu velho gravador. Missão principal: fazer perguntas aos outros. É pouco, é pouquíssimo, mas é uma boa maneira de cumprir uma das tarefas do jornalismo: produzir memória. Darcy Ribeiro estava em Copacabana. Falava do Brasil e da vida como se fosse um guerreiro apaixonado. Estou sempre pensando no que fazer. Não há coisa pior do que a inteligência infecunda. A coisa que me dói muito é o sentimento de ver jovens sem esperança no Brasil. Um jovem dizer que o Brasil não é viável me ofende. Isso aqui é um pedaço muito bonito da humanidade, não só o Brasil como a América Latina. Eu me orgulho muito de estar 40 anos lutando pelos índios. Os índios não foram salvos, mas eu detestaria estar no lugar dos que estão oprimindo os índios. Eu estou do lado de cá. Toda a minha vida eu luto por uma reforma agrária. Fracassei. Ganhou o latifúndio, mas eu prefiro estar do lado de cá. Eu lutei a minha vida inteira por uma escola pública como o CIEPS. É um fracasso, mas eu prefiro estar na minha postura que estar na dele de negar a educação ao povo. O que dá dignidade à minha vida, o que me dá esqueleto moral, como alma, como espírito, é que eu sou um combatente. Eu posso pedir demissão de ser brasileiro? Continuo com o meu desejo de ser imperador do Brasil. Adoro viver, adoro comer, adoro amar, adoro escrever. Com câncer, tive perigo de morrer. Fiquei muito assustado, morrer é uma pena. Todo mundo ia ficar órfão de mim. Não merecia morrer, devia ser eterno. Nelson Rodrigues fui encontrar no Leme. Não se conformava com a ausência de pontos de exclamação nas manchetes dos jornais modernos. Dizia que a vida precisava desesperadamente de um toque dramático. A nossa realidade, muito pobre, muito vazia, com um certo apelo dramático. Ninguém quer morrer, ninguém quer suicidar. Havia, no princípio da minha infância, o pacto de morte. Havia sujeitos que chamavam tanto que já não suportava no próprio amor. O que é que fazia ele?
ele propunha pequeno o suicídio, o pacto do suicídio. O lindo era a vontade, o encanto que esse par de amorosos. Ele se matava, de idiota objetividade, retiro fundamental. É falta de complexidade. O jeito que diz só a coisa certa ou aparentemente certa e não vê que todo fato tem uma aura. O fato só em si mesmo é uma boa droga. Um antigo jornalista permitia, por exemplo, que você fosse fazer um incêndio levando uma casa de passo a gaiola e metesse a gaiola lá num certo ponto da casa. Mas forte, que não era idiota da objetividade, terminava dizendo, morreu cantando. Esse canário fez um sucesso tremendo. O sujeito queria uma vala especial para o canário, o nosso querido cantor. Era lindo o jornalismo de antes, era mais ou menos assim. Carlos Drummond de Andrade dava a chave para que se entendesse por que ele fazia poesia. Ele que escrevera: "À sombra do mundo errado, murmuraste um protesto tímido." Não tive um projeto de vida literária. As coisas foram acontecendo ao sabor da inspiração, do acaso. Não houve nenhuma programação. Não tendo tido nenhuma ambição literária, eu fui mais poeta pelo desejo, pela necessidade de exprimir sensações e emoções que me perturbavam o espírito, que me causavam angústia. Fiz da minha poesia um sofá de analista. Essa é a minha definição do meu fazer poético. O general está dizendo ser eterno, pelo contrário. Eu tenho a impressão que daqui a 20 anos, que eu já lá no cemitério São João Batista, ninguém vai falar em mim e graças a Deus, o que eu quero é paz. João Cabral de Melo Neto dizia que tinha horror à música. Eu não tenho nenhum ouvido musical. Você toca uma música conhecidíssima aqui, eu não distingo uma de outra. Desde menino, eu era desentoado. Eu me lembro que no coro do Colégio Marista, mandavam dizer que fizesse que estava cantando, mas não cantasse. Tudo saía desentoado. Eu tenho a impressão que o que estragou um possível gosto meu pela música foi a música religiosa que me era imposto de menino e de adolescente. Isso estragou até minha capacidade de atenção. Morte Via Severina foi um poema que eu escrevi, pedido de Maria Clara Machado. Não trabalhei como eu trabalho outras coisas minhas. É um poema que não me satisfaz. O poema foi muito bem levado para o teatro e na televisão, ficou popular. É um poema em que eu não trabalhei muito porque eu tinha um prazo. O general Ernesto Geisel foi surpreendentemente afável, mas não se dobrou à minha insistência. Por enquanto não dou entrevista, não dou nada sobre o governo. Tenho recusado sistematicamente. Se eu responder em questionário ou dar entrevista, eu não dou, não. Não é pelo fato de ser você, é como regra, como conduta, porque aí eu fico mal com os outros que são meus amigos, aos quais eu sempre me aposento, porque eu não quero fugir da linha de conduta que eu tenho adotado. Fernando Sabino dizia o que esperava da vida. Aquilo que eu busco na literatura, eu busco também na vida. Quero ver tudo pela primeira vez. Quero rever. É um ideal do escritor e de todo ser humano ir até o extremo da potencialidade vital, atingir a plenitude da sua capacidade existencial. É um ideal a atingir e tem que ser praticado permanentemente. O escritor será um homem acabado no dia que se sentir realizado. Tenho a impressão que essa luta o acompanha até a morte. O momento da plenitude é o momento que ele morre. Paulo Francis lamentava. Jornalista com marca pessoal estava se acabando. Minha tendência, que é de escrever e discutir, ter opiniões, caiu muito de moda. A tendência hoje é tudo curto, é tudo pequenininho. No período da minha juventude, foi um grande período jornalístico do Carlos Lacerda, do Joel Silveira, Moacir Werneck de Castro, Otávio Mal, Paulo Silveira, gente todos eram pessoas com opiniões definidas, que se expressavam. Estou jogando tendência, estou falando da qualidade. E hoje, na imprensa brasileira, há uma falta grande nisso e, de fato, sou um que vai contra a corrente. Quando bati na porta do apartamento de Joel Silveira, no 6º andar de um edifício da Rua Francisco Sá, perto da fronteira entre Copacabana e Ipanema,
eu não imaginava que aquela visita iria se estender por 20 anos. Minha missão ali, na primeira visita, era entrevistar um grande repórter que um dia tinha saído de Sergipe para tentar a vida no Rio de Janeiro, a terra estrangeira de tantos nordestinos. Quando o procurei, já conhecia textos como aquele em que ele descreve um encontro com Getúlio Vargas meses antes do suicídio do presidente. Ou a reportagem em que ele fala do menino morto que viu na Colômbia durante uma revolta popular. Estive no cemitério central de Bogotá em a fazer de repórter para ter uma ideia aproximada do saldo de mortos deixado pela explosão popular. Nunca, em toda a minha vida, nem mesmo nos meses de guerra, estive diante de mortos, tão mortos. Somente aquele menino, não mais de 8 anos, morrera cândido de olhos abertos. Um começo de sorriso nos lábios. Os olhos vazios fixavam o céu de chumbo. As mãos, de unhas sujas e compridas, pendiam sobre a laje dura, como os remos inertes de um pequeno barco. Um funcionário qualquer aproximou-se. Olhou por alguns segundos o menino morto. Procurou sem achar alguma coisa que ele deveria trazer nos bolsos. Tentou em seguida fechar com os dedos os olhos abertos, mas não conseguiu. Abertos e limpos, os olhos do menino morto pareciam maravilhados com o que somente eles viam, com o que queriam ver. Para sempre. Era a primeira vez que eu via Vargas assim tão de perto. Como é pequeno, pensei. Enquanto estirava a mão ao encontro da que ele me estendia, uma mão delicada, quase feminina, de unhas bem tratadas. Eu não queria emprego. Queria uma entrevista. Tirei o papel do bolso. Gostaria que Vossa Excelência respondesse a algumas perguntas. O homenzinho levantou-se, esmagou no cinzeiro de cristal o que restava do charuto e desapareceu por uma porta ao lado que bateu com força. Nem ao menos me estirou a mão. Voltei ao boteco. A vários deles. Durante horas amargando o fel da derrota. Lá para meia-noite, entrei no Danúbio Azul, um bar que não existe mais numa Lapa que também já não existe mais. E lá fiquei até que amanhã me fosse encontrar. Uma das mais radiosas manhãs de abril, já neste mundo surgidas, desde que existem mundo e manhãs de abril. Num desses textos, a milésima-segunda noite da Avenida Paulista fala dos hábitos da elite de São Paulo. Andei esfaimado atrás de um convite para o casamento do conde Francisco Matarazzo Júnior. Nuvem pesada e negra ameaçando um desastre total.
foi aquela que caiu 10 dias antes das festas sobre o mundanismo paulista. Em forma de boato terrorista, a nuvem informava que a senhorita Matarazzo havia sido mordida por um cachorrinho de raça. Suspeitava-se que o cachorrinho estava doente. O casamento seria adiado. Como a mais potente das bombas atômicas, a notícia desesperada pôs a estremecer os alicerces da Nagasaki mundana de São Paulo e do Rio de Janeiro. O chefão dos diários e emissoras associados, Assis Chateaubriand, ficou impressionado com o texto. Passou a chamar Joel de a víbora. Fiz uma vez algo que não deveria. Sem avisar nada, levei ao apartamento de Joel a filha do sargento Wolff, o militar que Joel vira morrer na Itália na Segunda Guerra Mundial. Vi perfeitamente quando a rajada da metralhadora alemã rasgou o peito do sargento Max Wolff Jr. Instintivamente ele juntou as mãos sobre o ventre e caiu de bruços. Não se mexeu mais. O tenente Otávio Costa, que estava a meu lado, no posto de observação, apertou os dentes com força, mas não disse uma palavra. Quando lhe perguntei se o homem que havia tombado era o sargento Wolff, ele balançou afirmativamente a cabeça. Como vai? Tudo bem? O famoso Geneton. Eu sou Hilda, filha de Max Wolff. Oh, meu bem, que coisa! É um prazer. Poxa vida, que coisa! Olha, você é um filho do Wolff, aquele. É um prazer conhecê-lo. Poxa, tremi nas bases, viu? O pior da guerra é o que ela vai deixando por onde passa. A retaguarda, às vezes, é mais horrorosa do que a guerra propriamente dita, porque a retaguarda é a subversão de todos os valores, né? É a fome, a doença, a devastação, a prostituição, aquela coisa horrorosa por onde a guerra passa. Isso é que é terrível, ainda é mais pungente do que a guerra propriamente dita, né? A guerra não acrescenta nada, a guerra tira. Por exemplo, para mim, eu acho que a guerra me trouxe pelo menos 10 anos, ou mais.
uns 15, porque eu costumo dizer que fui para a guerra com 27, passei lá menos de 10 meses e voltei com 40, completamente maduro, quer dizer, perdi uma opção de anos que eu podia ter ido amadurecendo aos poucos, quando a guerra me amadureceu em 9 meses. Aqui estou eu, sem amigos e sem direção. Então, num lampejo, tudo me pareceu adulto, inclusive eu. Era isto. Tudo amadurecera subitamente. A cidade, a noite, eu, os próprios meninos, numerosos e barulhentos como um enxame de abelhas famintas, que me perseguiam de mãos estendidas, sujos, insistentes, um bando sem fim de pequenos espantalhos. Tudo está maduro, à espera da morte. A partir da primeira entrevista, o caminho do jornalismo, para mim, desembocaria sempre naquela rua de Copacabana. A convivência entre mestre e aprendiz se estenderia por 2 décadas. Vou confessar uma esquisitice. Diante do maior repórter brasileiro, eu me comportava como entrevistador, nunca como amigo. Preferia fazer perguntas e, claro, gravar respostas. E assim foi feito. Joel fazia o papel de entrevistado e eu o de entrevistador. Que impressão pessoal o senhor guardou do único encontro que teve com o então presidente Getúlio Vargas dentro do Palácio do Catete? Me chamou de doutor. Aí eu disse, presidente, eu não sou doutor. Eu só fiz o primeiro ano de Direito, mas por circunstâncias tive que trabalhar, não me formei. Ele disse, não, o senhor está errado, o senhor é doutor. Porque me diziam meus professores de São Leopoldo, os frades, que doutor é quem é douto em alguma coisa. O senhor é douto em jornalismo. Você vê, o homem era terrível, né? Qual foi a confissão mais importante que o senhor ouviu de João Goulart? Bom, na entrevista que eu fiz com ele, logo depois da morte do Getúlio, ele me contou que na véspera, já no final do governo do Getúlio Vargas, o Getúlio, na véspera mesmo, na véspera da morte, do suicídio, o Getúlio entregou ele um envelope e disse, vaza embora daqui, toma um avião e vai para o Rio Grande, e do Rio Grande vai lá para a fronteira, e só abras este envelope quando estiveres lá. O Jango botou o envelope dentro do bolso e saiu. Quando no dia seguinte, acordam ele, um amigo, Souza Naves, telefona às 8 horas da manhã, para dar notícia de que o Getúlio tinha se matado, suicidado. Foi aí que ele se lembrou do envelope do Getúlio, né? Que ainda estava no bolso dele. Ele abriu, era a carta-testamento, uma cópia da carta-testamento do Getúlio. Jânio Quadros, com quem o senhor viajou para a Europa meses antes da posse, era inteligente, mas louco, como dizia o general Figueiredo? Em absoluto. Eu conheci realmente Jânio Quadros, como ele realmente era, exatamente nessa viagem. Porque o que eu conhecia do Jânio Quadros era o Jânio Quadros dos comícios. Aquele cabelo desgrenhado, daquelas vassouras, daquela caspa, compreendeu? Tudo aquilo depois eu vi que era uma encenação. Porque quando eu me encontrei com ele no bar do Aragon, do navio Aragon, logo no dia seguinte, o navio saiu de Las Palmas para Londres, o que me apareceu no bar foi um Jânio Quadros elegantíssimo, muito bem vestido, muito bem penteado, com lavanda inglesa, cheirando, e uma conversa inteligentíssima. Sobre isso ninguém tem dúvida, que ele era brilhante. Era cativante a conversa de Jânio Quadros, as histórias, com aquele sotaque que não existe, foi invenção dele. Estás com o presidente da República do Brasil. Vai descer comigo. O senhor teve um longo encontro com o ex-presidente Juscelino Kubitschek meses antes do acidente que o matou em 76. Qual é a lembrança mais forte que o senhor guarda dessa conversa?
Bom, esse encontro foi mais ou menos uns 2, 3 meses antes dele morrer, desse acidente, que até hoje eu não entendo bem, não aceito. Fiquei conversando na varanda com Dona Sara, uma pessoa muito simpática, muito educada, e falando exatamente sobre isso, os momentos terríveis que o Juscelino tinha passado. Perguntei, mas Dona Sara, qual foi o pior momento dessa fase primeira da Revolução contra o Juscelino, que desvabou todo esse ódio que caiu sobre ele, toda essa raiva, essa coisa. Só já é uma coisa que eu nunca contei isso a ninguém, vou contar a você. Eu fiquei mais de quase um mês sem ver o Juscelino. Sabia que ele estava preso no forte lá em Niterói, mas não conseguia ver, nem era recebida. Mas finalmente consegui. Depois de um amigo meu, eu fui ver o Juscelino. Quando eu cheguei lá, me deu um choque tremendo, porque não era o Juscelino. Como ele pintava o cabelo, e pintava diariamente aquele cabelo para ficar preto, um dos castigos que os militares deram a ele foi não fornecer a tinta. Então o cabelo dele estava assim, cor de palha, uma cor indistinta, estava irreconhecível. Entendeu? Isso me chocou profundamente, me deixou profundamente chocada. O senhor foi um dos fundadores do Partido Socialista Brasileiro. Ainda existe lugar para o socialismo no ano 2000? Eu creio que não. Eu acho que o ano 2000 vai ser o século próximo que está começando. Vai ser um século sem ideologia, porque as ideologias morreram todas. Eu fui do Partido Socialista porque não podia ser comunista, aquela coisa totalitária, compreendeu? Dos 36 fundadores, Rubem Braga, o Osório Borba, a opção. E entrei para o Partido Socialista, do qual nunca saí. Eu nem sei se ainda existe o Partido Socialista, mas eu continuo no Partido Socialista. Eu sou da fidelidade partidária absoluta, compreendeu? Porque, no fundo, em matéria de política, eu nunca fui um ativista político. Eu tenho sido um inocente inútil de tudo que é política, compreendeu? É de inutilidade total. A convivência com ele transformou em certeza algo de que eu sempre suspeitei. Qualquer atividade jornalística que não seja reportagem é um grande desperdício de tempo e energia. É claro que não é bem assim, mas não custa nada fazer de conta. O que fiz ali, durante anos e anos, foi uma espécie de curso intensivo de jornalismo. O repórter tem que ser humilde e isento, deve olhar notícias assim como um cristão, um homem de fé. Olha a Deus, a maior reverência, a maior humildade. Não se discute com a notícia. Eu era o correspondente mais jovem. E um dia perguntei a Herbert Matthews, Mr. Matthews, o senhor podia me dizer quais são as condições para ser um bom repórter? Ele disse, Silveira, 3, paciência, persistência e sorte. O conselho que ele me deu e que eu dou a todos. Deve ser um chato. Repórter que não é chato, não é repórter. Ganhei de Joel um apelido dúbio. Num prefácio, ele me chamou de coisa investigativa. Tivesse eu autoridade e competência, conclamaria: repórteres, saiam da redação. Vão para a rua já. Costumo dizer em conversas com Geneton: você não passa de uma coisa investigativa. Não é mais do que isso. Quando você deixar de ser essa coisa investigativa, você deixará de ser repórter. Por quê? Porque sempre digo e repito que todo repórter deve ser essencialmente uma coisa investigativa. Afinal, o repórter não existe. O que existe é a notícia. O repórter é apenas aquela coisa investigativa que vai buscá-la. Estava escrito: se eu perguntasse que pauta jornalística ele ainda gostaria de ver publicada, Joel daria uma lição.
como se estivesse dizendo que jornalistas de verdade não devem dar nenhum assunto por encerrado. Rubens Paiva, essa capital, quem matou, quem mandou matar, cadê os restos mortais? Depois do Rio Centro, esse negócio do Rubens Paiva tem prioridade máxima. Mal contado, não tem nenhum motivo para se enforcar, de jeito nenhum. Aquele operário que morreu logo depois, Manuel Ferro Filho. Qual era a intenção verdadeira? Era causar um massacre, uma chacina, ou era dar um susto? É evidente que era para causar uma chacina. Estava todo dia na Embaixada Americana, ela escreveu para tudo que é senadora, escreveu para o presidente da República dos Estados Unidos, ela estava fazendo uma campanha terrível. A morte do Juscelino, a mim não me convenceu. Mas foi verdadeira história. O chofer era excelente, o automóvel era ótimo. A OAB, Dona Lídia morreu, quem mandou? Lamarca, como foi morto? Como é que ele chegou ali? Traído por quem? Marighella era um centro astuto, conspirador, ia sair idiotamente assim. Já que começou, vamos exumar, dava uma série fantástica. Logo no nosso primeiro encontro, tive uma surpresa. Joel me chamou para fazer um livro. Aqui no Rio, por exemplo, havia um jornal pago pela Embaixada Alemã, chamado Meio Dia. Era um jornal muito bem feito. E, imediatamente os comunistas fizeram um suplemento literário. O diretor do suplemento literário do Meio Dia era o Jorge Amado. Participei dessa patifaria, dessa coisa espúria que foi esse pacto chamado soviético. Mas eram ordens de Moscou. O que Moscou mandava fazer, a gente faz. Como Stalin era sábio, quem ia discutir com o guia genial dos povos? Para nós, a verdade era Moscou. Isso é do livro que eu quero fazer uma pesquisa mais profunda. Você não quer fazer esse livro comigo, não? Terminamos fazendo 2. Hitler-Stalin, o Pacto Maldito e Nitroglicerina Pura. Mas a maior lição talvez tenha sido esta, a de que ninguém deve se levar a sério.
especialmente nós, jornalistas. Como todo palhaço velho, sempre sonhei em ver o circo pegar fogo. Acho que vou conseguir. Além dos ricos, só os ingênuos e os débeis mentais continuam a acreditar que Deus é brasileiro. Simplifiquemos as coisas e economizemos as palavras. Idiota é todo aquele cujas opiniões não coincidem com as nossas. Certa vez perguntaram a Rômulo Bittencourt, quando ele era presidente da Venezuela, por que nunca houve um golpe militar nos Estados Unidos? E ele respondeu, porque lá não existe embaixador americano. Davi Nasser, certa vez, me contou. O Chateau chegou um dia para mim e disse: saiba, Vossência, que jornalista que não enriquece é burro. Aprenda isso, turco. Lembra a historinha? Somo, peso meus haveres e concluo. Sou uma besta das mais quadradas, sem direito sequer de renovar as velhas ferraduras. Tenho medo de que no último balanço que se aproxima, eu chegue a esta arrasadora conclusão. Não teria sido tudo um grande, patético equívoco? Não tenho nada contra o gênero humano. Só não suporto conviver com ele. E você, o que tem feito? O que sempre fiz. Continuo esperando. Não é possível que um dia Godot não apareça. Um dia, prometi a Geneton Moraes Neto escrever uma notícia sem adjetivos, sem advérbios e, se possível, sem verbos. Ainda não consegui, mas não morro sem conseguir. O mundo ideal seria aquele em que não houvesse qualquer notícia. Um mundo sem manchetes. Que beleza. Se Deus realmente ajuda a quem cedo madruga, ninguém seria fuzilado, eletrocutado ou enforcado às 5 da manhã. Joel gostava de descrever a cena. Uma vez, depois de contemplar em silêncio a imagem de Joel datilografando ferozmente um texto na redação, Nelson Rodrigues pronunciou apenas uma palavra, que no fim das contas resume a essência de tudo e de todos. Patético. 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 Era uma situação surrealista. Eu abordava Joel nas entrevistas como se tivesse acabado de conhecê-lo. Se o senhor fosse passar o resto da vida numa ilha deserta, o que é que o senhor não levaria para lá de jeito nenhum? Numa ilha deserta? Bom, eu não levaria o João Gilberto. Mas de forma nenhuma. Com aquele, muito menos com aquele violãozinho dele. Fim. Eu achava aquilo uma coisa horrorosa. Ou então levaria, deixaria ele lá, sem o violão, e vinha embora. Eu me esforço, porque eu quero. Inclusive, eu sou repórter, gosto de saber as coisas, né? Porque é uma verdadeira idolatria, né? É um ícone. Eu não sei porquê. Fim. Meu Deus do céu. Adolfo
me mandou a Jerusalém. Ele me disse assim, quando chegar em Jerusalém, faça um bilhetinho, bota no muro das lamentações, faça um pedido, você vai ser atendido. Pode apostar. Eu fiz. Adolfo me deu aumento. Quando eu voltei, eu disse, fez o pedido? Fiz. Espero ser atendido. O que você pediu? Eu pedi para você me aumentar. Aí eu não podia voltar atrás. Que figura pública consegue irritar o senhor hoje? O presidente, o nosso querido presidente Fernando Henrique Cardoso. Isso é uma coisa terrível, isso não aparece mais na televisão do que os anúncios da Coca-Cola, né? Fala. A impressão que eu tenho é que toda manhã, quando ele acorda, ele deve se virar para o assessor mais próximo e perguntar qual é o mote de hoje. Então, hoje falar sobre siderurgia. Deixa comigo, entendeu? Eu nunca vi falar tanto. Se você ligar a televisão agora, lhe garanto que ele está falando sobre alguma coisa. Agora não está dizendo. E o que dizer daquelas tiradas todas sobre o Brasil e a vida? Eu garimparia uma por uma como organizador de um livro. Brasília, esotérica e festeira comunidade, onde todo mundo vive a dar medalhas a todo mundo. Pergunto e eu mesmo respondo. Pode haver algo mais idiota do que um alpinista? Não pode. Vamos deixar de ilusões e cair na real. A capital do Brasil não é Brasília, é Ceilândia. O futuro vai chegar, promete Sua Excelência. Nem é preciso tanto, basta que o passado realmente passe. Um país onde o povo não tem coragem de ser contra o Flamengo e a Mangueira não pode ser tido na conta de um país corajoso. A imagem do Cristo entronizada no gabinete de um banqueiro. Que sacrilégio! Algo me diz que as coisas começaram a desandar aqui no Brasil depois da primeira e dispendiosíssima visita que nos fez João Paulo II. O cúmulo do ridículo e do grotesco. Um marmanjo alto, gordo e barrigudo tocando cavaquinho. O desagradável do suicídio é que o corpo raramente tomba numa posição decente. Dos 500 anos que o Brasil viveu, pelo menos 200 passaram em branco. Quando perguntaram a Nelson Rodrigues quais seriam suas últimas palavras, ele disse: Max é uma besta. E as últimas palavras de Joel Silveira, quais seriam? Eu diria que Nelson Rodrigues era uma besta. Não tinha outra coisa a dizer. Porque quem diz que Max é uma besta, é uma besta. Qual foi o grande personagem que você gostaria de ter entrevistado, mas não entrevistou? Botando toda a minha náusea de lado, gostaria de entrevistar Adolf Hitler. Eu diria a Hitler o seguinte: você devia ter insistido mais na sua pintura. O mundo teria ganho um artista, embora medíocre, mas teria se livrado de um tirano genocida, como é o seu caso. Não só seria as últimas palavras, mas também meu epitáfio. Né? Imediatamente ele não andaria a fuzilar, é claro. Quando me perguntam se eu tinha medo na guerra, claro que eu tinha medo 24 horas por dia, medo de levar uma bala mesmo, de pisar numa mina. Você que vai para a guerra dizer que não tem medo é um potrão. Numa guerra você tem muito cuidado com o valentão, que bota tudo a perder. Você querer ganhar uma medalha e ganhar a guerra sozinho. Quem ganhar a guerra sozinho é bomba atômica.
Se você fosse escrever uma autobiografia, qual é o fato vexaminoso que você faria questão de esconder? Bom, foi uma entrevista que não houve com Ernest Hemingway. Fui bebendo, mas vou agora. E está ele lá no canto. O garçom previu, é melhor você não ir não, porque ele não gosta que eu conte lá. Ele nem falou com o garçom, só fez assim. O garçom já veio com uma bebida. Disse, agora eu vou. Aí fui no banheiro, compreendeu? Na volta ele tinha ido embora. Mas até hoje eu me arrependo, que eu devia ir, mesmo que ele não me respondesse, me desse um soco, isso aí já era uma notícia. Eu podia me orgulhar hoje, eu sou o único jornalista que levou um tapa do Hemingway, poder entrar na minha biografia isso, mas foi um fracasso jornalista. Qual a cena mais grotesca que você já testemunhou na sua vida de repórter? Estavam duas senhoras conversando, duas mineiras, senhoras já cinquentonas. E aí eu ouvi o seguinte diálogo. Uma virou-se para outra e perguntou, fulana, o que é que você achou de estar achando de Paris? Aí a outra respondeu, bom, muito bonita, realmente uma cidade muito bonita. Claro, não é a nossa Juiz de Fora. Eu achei isso do negócio, morri de rir. Por que é que o grande cronista Rubem Braga se recusou a assistir a um concerto de orquestra sinfônica com você? Ele não se recusou, ele foi expulso. O Braga tem as suas esquisitices. Um dele me disse, eu não posso ouvir violino porque me dá uma tosse desgraçada. Mal a mulher tira o primeiro som do violino, ele começou. Aí começou a fazer pss, pss, e ele, quanto mais pss, mais ele tossia. Até que ele viu que não podia, foi embora. Joel dizia que se houvesse justiça no mundo, os nomes dos repórteres deveriam vir sempre acima do nome dos donos dos jornais. Para mim, a hierarquia no jornal é o seguinte: primeiro, repórter, depois o papel, a tinta, a rotativa. Em quarto lugar, vem o editor. Depois vem o diretor financeiro, para pagar. O diretor de publicidade, também importantíssimo, é que ele dá o dinheiro para o diretor financeiro. E lá, no final, o dono. Qualquer pretexto era suficiente para justificar nossas entrevistas. Planejamos um livro com estas conversas. Já tínhamos até escolhido o título, Diálogos com o Último Dinossauro. Eu sabia. Se eu pedisse que falasse de Graciliano Ramos, ele iria contar uma cena que para ele foi inesquecível. Ainda jovem, o senhor tentou ouvir um conselho de um escritor consagrado, Graciliano Ramos. Que reação ele teve quando o senhor procurou? Bom, eu procurei, primeiro eu achei o homem meio áspero, duro, em poucas palavras, mas ao mesmo tempo cordato, compreendeu? Muito compreensivo. Levei um conto meu, que eu tinha escrito na anterior, que eu considerava uma obra-prima. Mas não tirei cópia da obra-prima. E dei para o Graciliano ler. E ele foi lendo, assim, com o cigarro. Depois fez assim, 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 e não disse uma palavra. Eu nunca vi uma crítica literária tão explícita e tão silenciosa, compreendeu? Anos depois, eu me encontrei com o Graciliano. Ele disse, me diga uma coisa, Graciliano, aquele conto, você se lembra? Que eu li para você ler, era ruim mesmo. Eu nunca vi uma coisa tão horrorosa, péssimo.
Dizia Graciliano que o escritor devia ser como as lavadeiras do Rio Paraíba. Jogava, enxugava. Quando não saísse uma gota, aí publicava. E você vê que Graciliano não tem uma palavra de mais, nem de menos, aquela coisa seca, mas uma prosa exemplar. O senhor teve a chance de conhecer pessoalmente 3 papas. O que é que o senhor conversou com eles? Bom, eu conheci 2 cardeais que seriam papa. O Montini, que viria a ser o Paulo VI, que era cardeal em Milão, e o cardeal de Veneza, que viria a ser o João XXIII, era o simpaticão gordo. O primeiro, uma seta, frio, distante, respondendo as coisas com uma voz muito baixa. E o segundo, muito exuberante, o João XXIII, compreendeu? Contando coisas, e falando, parecia que ele não queria falar, compreendeu? Tal. Mas antes conheci o Papa, durante a guerra, o Pio XII, o Pacelli. Então, quando lá todo mundo fardado, cobriu uma farda, tudo. Quando aparece o Papa, óbvio, né? Comprido, fino, cabelo retilíneo. Esse brasileiro, sim, exagerado. Língua muito rica. Português, língua muito rica. Exemplo. Sabia. Tempo de verbo. Sábia. Mulher do sábio. Sabiá. Passarinho. Deu um souvenir e foi embora. Se mandou. Você viu? Como é de uma cultura imensurável, entendeu? Como ele sabe tudo. O Pacelli, seu débil mental, decorou isso na sacristia. Em Aracaju eu fui secretário da Cultura. E eu sou agnóstico. Dom Luciano Cabral Duarte, arcebispo de Aracaju, cultíssimo, uma prosa maravilhosa, era a pessoa com quem eu conversava. Nem eu falava de mulher, nem ele falava de Deus. A gente se dava mil maravilhas. Queria ser o Papa e o diretor do Louvre. Eram os 2 bons empregos que eu queria. Mas Papa velho, né? Não se interessa mais por mulher. Você calculou que emprego fantástico é ser diretor do Louvre? Está ali dormindo com Cézanne, com Renoir, com Van Gogh. Que maravilha! O senhor, que sempre foi um jornalista combativo, já ocupou cargos do governo? Já. Quando o Jânio Quadros foi eleito, logo depois, uns 15 dias depois da posse dele, me telefona de Brasília o Zé Aparecido Oliveira, que eu sou muito amigo há muito tempo, desde antes de Jânio Quadros. E diz, olha, com aquele jeito imperativo do Zé Aparecido, né? Você foi nomeado Conselho Fiscal da Companhia Nacional de Álcools. Assuma amanhã, imediatamente, logo. Eu disse, Aparecido, mas me permita 2 perguntas, pelo menos, mas depressa, que eu estou muito o que fazer. Primeiro que tudo, que é álcools. Eu não sei o que é álcools. E segundo, quanto é que eu vou ganhar? Então, se essas 2 perguntas são impertinentes, não merecem resposta. Assuma. E aí eu assumi, tá? Eu fui nesse aniversário do Zé Aparecido, em Conceição do Mal de Dentro. Demora 3 dias o aniversário do Aparecido, é um tal de bebê e vai gente. Eu, quando vou para Boca Livre, geralmente eu sou o último a sair, que eu não sou bobo, né? Fui a último lote que saiu, Dona Narcisa, a mãe do Zé, uma figura extraordinária, que deu de mim. Fez o maior elogio que eu podia receber na vida. Joel, quero dizer uma coisa. De todos os bêbados que já entraram nessa casa,
E olha, você tem, você é o mais simpático. É um grande elogio que eu escrevi na minha vida. Se o senhor fosse escrever um artigo sobre Joel Silveira, qual seria a primeira frase? Eu resumiria minha vida numa frase. Eu vi a banda passar. Porque eu tenho feito toda a minha vida vendo quantas bandas já passaram dentro da minha janela. Aliás, a função do repórter é ver a banda passar. Não é fazer parte da banda. É ver a banda passar. Fico aliviado em saber que tanta coisa que ouvi ali poderia perfeitamente ter se perdido para sempre. Mas não se perdeu. É a velha história. O repórter é uma espécie de bombeiro ingênuo. Tenta fazer com que a grande fogueira do esquecimento não devore tudo. É uma batalha perdida, mas é melhor do que nada. Guardei horas e horas de fitas cassete gravadas nestes 20 anos de convivência. As palavras ditas naquele refúgio da Francisco Sá, de alguma maneira, foram salvas do incêndio. Estão aqui. Aí, Assis, a víbora que você queria. Faça bom proveito. Levantou-se de branco. O senhor vai ser punido, seu Silveira. O senhor vai ser castigado. O senhor vai pra guerra, seu Silveira. O senhor vai matar alemão, seu Silveira. E já me veio aqui fadado e, se possível, com a medalha. Naquele tempo, já havia uma disputa dentro dos associados para saber quem ia como correspondente para a Itália. Nunca me ocorreu. Eu também tinha repórteres excelentes, inclusive o próprio Carlatero. Tinha o Davinácia, tinha o Edmar Borel, tinha outros. Não seria eu que ia. A pretensão de nem pensar. Um dia, levei minha câmara amadora até o apartamento de Joel. A gravação seria a última que eu faria com Joel diante de uma câmera. Não era para livro, nem para televisão. Ficou inédita até agora. Os olhos de Joel já exibiam aquela transparência octogenária. O cinegrafista Lúcio Rodrigues registrou a conversa. Você diz que uma coisa que chamou a atenção você foi que as mãos de Getúlio Vargas eram lisas, quase mãos de moça, né? Era. Como é que foi? Você podia descrever essa cena e por que essa impressão das mãos do presidente? Porque quando eu apertei eu vi, né? Essa é mão de moça lisa, as unhas bem tratadas, todo de branco, entendeu? Ele se cuidava muito, né? O Getúlio, bem penteado. Aí, quando eu apertei a mão, ele não chegou a apertar a mão, escorregou a minha, entendeu? E a sensação que ele deu foi essa. De limpeza exterior. Não, interior também. O Getúlio era um ditador, não tem dúvida nenhuma, mas era um homem pessoalmente honesto. Assim que morreu pobre. Você fez uma viagem de navio para a Europa com Jânio Quadros. Isso. A imagem pública de Jânio Quadros corresponde à realidade ou aquilo foi o personagem que ele criou? É o personagem que ele criou. Um dia ele desce, compreendeu? E vem com Dona Eloá e a mãe. E sentou-se na mesa para jantar, que eu paguei. Virou-se para ele. Eloá já conhece. Conheci essa Dona Eloá, que já era uma simpatia. É minha mãe, que está com câncer irreversível. Porque você sabia o que é que eu pude dizer? Tomar o cassete que passa, entendeu? Uma aspirina. Não sabia o que dizer, que assim está. O Chateaubriand aqui para nós era um gangster.
Entendeu? Ele, fato por dele, ele fazia tudo. Mas no que me diz respeito, uma simpatia extraordinária, né? Entendeu? Me tratou muito bem. Seu Silveiro, o senhor é um terrível, seu Silveiro. O senhor é uma víbora, seu Silveiro. Tocador de cavaquinho, qual é o problema? Eu não sei, eu acho ridículo, 109, gordo, com cavaquinho, pipim. Acho isso um negócio caricato, né? Se tu gordo grande, devia tocar no mínimo baixo, né? Mas eu quero cavaquinho. Qual foi a mania mais esquisita que você notou em uma dessas grandes figuras? Bom, duas manias. Uma era do Gilberto Freire. Gilberto Freire tinha a mania de toda pessoa que visitava ele na República tem que provar antes um licor. Quer dizer que aquele licor era um mistério que só ele e umas freiras tinham a receita. Tinha que provar o licor. O licor era horroroso. Depois podia beber uísque, mas primeiro tinha que beber licor. E um dia o Braga era muito mal educado, você sabe. Não tinha modos. Um dia vai visitar o Gilberto e eu fui dar o licor pro Braga. Gilberto, seu porcaria, quer beber essa porcaria? De jeito nenhum, você não tem uísque aí. Você diz que envelheceu alguns anos, nos meses que você ficou na guerra da Itália. Você ainda tem essa sensação até hoje? 27 anos tenho. A guerra você tirou o resto de inocência que você ainda tinha, né? Tira e não devolve, né? Você andou dizendo que se considerava o homem mais solitário do Brasil. Por quê? É que eu me desliguei do mundo, né? Foi dessa doença assim, não é mais nada. Estou há 3 anos sem sair de casa, né? Entendeu? Perdi conta. Primeiro meus amigos todos morreram. Todos. Só falta morrer os aparecidos, que ela está muito doente. Eu não tenho mais com quem conversar. Você quando aparece por aqui. Somos sozinhos. Entendeu? A minha vantagem é que eu sonho muito, né? Eu sonho, eu dou uma cochilada, eu sonho. Entendeu? Porque eu tenho a impressão que a pessoa que passou a noite sem sonho jogou a noite fora. A razão de você dormir não é descansar, é sonhar. Não é entender. Quando eu não sonho de noite, eu digo, alguma coisa aconteceu com essa noite, eu não sonhei. Qual foi o melhor sonho que você teve ultimamente? Tenho vários. Tenho um sonho que eu só um psicanalista poderia explicar. Esse sonho se repete sempre. É uma coisa séria. Eu estou sempre andando vou visitar, por exemplo, você. Muito bem, na volta eu não sei o caminho que tomar. Entro pela rua errada, entro num beco, não é aqui, mas peraí, o caminho não é esse. Quer dizer, nunca consigo encontrar o caminho de volta. Eu não queria terminar este arremedo de documentário com uma melodia triste, uma daquelas que a gente ouve em silêncio nos fins de tarde, em que parece que o mundo vai se acabar.
Terminar o documentário com uma nota triste me parecia uma saída fácil. Era uma falta tão grave quanto começar com o som de Cidade Maravilhosa sobre imagens aéreas do Rio de Janeiro. Mas o dia chegou. Vai ser assim. Pode entrar, Frederico Chopin. A filha de Joel, Elizabeth, me pediu que eu fosse recolher umas caixas com correspondências e documentos que tinham ficado no apartamento já quase vazio. Peguei a chave com a vizinha. Eu me lembro de que era um domingo de sol escandaloso no Rio de Janeiro. Gravei com minha câmera o que seriam as últimas cenas dessa história. Quantas e quantas vezes eu não tinha feito aquele caminho pelas esquinas de Copacabana e Ipanema. Eu tinha estado ali pela última vez quando Joel morreu, na manhã do dia 15 de agosto de 2007. Não quis ver o corpo. A única coisa que me ocorreu fazer foi anotar o horário em que os funcionários da Santa Casa chegaram para buscar o corpo. 14h em ponto, exatamente como tinham prometido. Era como se dissessem: tudo pode atrasar no Brasil, mas a morte, quando vem, chega exatamente na hora, sem tolerância, nem um segundo de atraso. Eu me lembrei do poema em que Lawrence Ferlinghetti diz: o mundo é um belo lugar para nascer, mas um dia, no meio de tudo, ele chegará, o agente funerário sorridente. Lá embaixo, anotei a placa do carro que transportaria o corpo de Joel para o crematório. Era uma Kombi, placa LFR 1236. Para que serviam aqueles detalhes? Para nada, mas havia pouco o que fazer, além de anotar a placa da Kombi. 3 letras e 4 números perfeitamente inúteis. Um dia depois, às 3h41 da tarde, o corpo foi cremado no cemitério do Caju. Anotei o horário. Confesso um pequeno pecado cometido em nome do jornalismo. Comportei-me como repórter até a nossa última conversa, dias antes de ele morrer. Eu iria fazer perguntas sobre jornalismo para completar uma gravação anterior. Terminei colhendo uma declaração desalentada. Eu estou morrendo. Estou morrendo, Gilson. Estou morrendo. Ali vi que minhas expedições rumo à Rua Francisco Sá estavam com os dias contados. Agora eu estava ali de novo. Cabia a mim a tarefa solitária de esvaziar o apartamento onde um dia eu tinha desembarcado em busca apenas de uma entrevista com o maior repórter brasileiro. Para dizer a verdade, eu não esperava que a história toda fosse terminar assim. Eu sozinho, percorrendo o apartamento deserto, com uma câmera ligada nas mãos. Caio na tentação de dizer, simploriamente, que a lembrança de tudo que foi visto e ouvido ali é maior do que a aparente tristeza deste cenário abandonado e vazio. A vida pode ser, sim, estupidamente simplória. Paro por aqui. Ouço o ruído inconfundível das patas de uma fera roçando a porta dos fundos. É o cão da subliteratura querendo entrar. Já o conheço de outros carnavais, é claro. Bato em retirada antes que ele se instale neste documentário. A última expedição ao apartamento traria surpresas. Numa das caixas, eu encontraria uma pequena confissão de um ex-presidente da República. Num bilhete que mandou para Joel em 1963, o ex-presidente Jânio Quadros não dá sinal de arrependimento por ter renunciado à presidência da República. Aproveita para criticar o governo João Goulart.
Os tempos e a vida dizem-me certo. Pouco importa o que pensem os danados. A plataforma de candidato que li no Recife, profissão de fé reformista, tem espantosa atualidade. Não a efetivei porque não pude. Este governo não a efetivará porque não quer. Eu descobriria também, em meio a velhos papéis, uma bela declaração de princípios. No pequeno baú guardava um texto de Gilberto Freire, o genial sociólogo que escreveu Casa Grande e Senzala. Chego aos 80 anos, tendo diante de mim um mundo a realizar as mais surpreendentes acrobacias sociais. O menino que persiste em mim vê esse espetáculo de olhos arregalados e encantados. A cadeia do acaso entrou em cena. Quem diria? O manuscrito de Gilberto Freire, encontrado dentro do baú, serviria para fechar o documentário, porque é perfeitamente aplicável ao jornalismo. É preciso olhar o mundo com os olhos arregalados e encantados de um menino. Fazer jornalismo é sim olhar os fatos, os personagens e as histórias com os olhos espantados, como os de uma criança que estivesse descobrindo as maravilhas e os horrores do mundo. Somente assim o jornalismo será vívido, interessante, inquieto, não o monstro burocrático, chato e cinzento que nos assusta tanto. O que eu queria era evitar que o que foi dito naquelas tardes imensas se perdesse no ar. É claro que tudo se perde, mas pelo menos estas gravações, estas imagens, estas fotos teriam o poder de adiar o esquecimento. Nem que fosse durante o breve tempo de uma sessão de cinema, os 90 minutos que, ilusoriamente, nos salvam do abismo. Bem ou mal, cedo ou tarde, era preciso lançar esta garrafa ao mar. E é o que estou fazendo agora. É o que a gente passa a vida inteira fazendo. Lançar garrafas ao mar. Na esperança e na ilusão de que um dia apareça um destinatário qualquer, lá do outro lado, na praia deserta. Uma vez Joel escreveu que tristeza de verdade era a do Requiem de Mozart. Aquilo sim é que era tristeza. A nossa tristeza, ele dizia, é apenas ridícula. Deve ter se esquecido de Chopin. O que Joel diria se ouvisse agora a tristeza de Chopin sobre as imagens do apartamento vazio? Talvez repetisse o que escreveu numa crônica. Vou aos poucos fazendo do mundo um casarão que nunca será construído de todo, que já nasce velho e sem conforto. Não é como aqueles casarões da infância, onde o sol do quintal incendeia bananeiras e laranjais. É um outro, bem diferente. Soturnamente diferente. Há corredores sem fim, por onde o vento viciado corre como por um túnel e em cujas paredes dormem quadros que ninguém mais olha. Lá existe, no salão maior, um piano que ninguém mais toca. E talvez já não guarde
um único som. Ou quem sabe ele passaria em revista o caminho desde os tempos em que resolveu deixar para trás o Rio São Francisco para desembarcar no Rio de Janeiro. Poderia vencer a tentação do desalento e repetir. Deveria ter feito mais concessões e remado menos contra a maré? A resposta, a que eu mesmo ia me dar e a que eu queria ouvir, me chega lá de dentro da noite no inesperado canto de galo que me diz: não, não, não. Riacho do navio corre pro Pajeú, o rio Pajeú vai despejar no São Francisco, o rio São Francisco vai bater no meio do mar. O rio São Francisco vai bater no meio do mar. Se eu fosse um peixe, ao contrário do rio, nadava contra as águas e nesse desafio saía lá do mar pro riacho do navio. Eu ia direitinho pro riacho do navio, pra ver o meu brejinho, fazer umas caçadas, ver as pegas de boi, andar nas vaquejadas, dormir ao som do chocalho e acordar na passarada. Sem rádio, sem notícia das terras civilizadas. Sem rádio, sem notícia das terras civilizadas. Rádio sem notícia das terras civilizadas. Riacho do navio corre pro Pajeú, o rio Pajeú vai despejar no São Francisco, o rio São Francisco vai bater no meio do mar. São Francisco vai bater no meio do mar. Se eu fosse um peixe, ao contrário do rio, nadava contra as águas e nesse desafio saía lá do mar pro riacho do navio. Eu ia direitinho pro riacho do navio, pra ver o meu brejinho, fazer umas caçadas, ver as pegas de boi, andar nas vaquejadas, dormir ao som do chocalho e acordar na passarada. Sem rádio, sem notícia das terras civilizadas. Riacho do navio corre pro Pajeú, o rio Pajeú vai despejar no São Francisco, o rio São Francisco vai bater no meio do mar. O rio São Francisco vai bater no meio do mar. Se eu fosse um peixe, ao contrário do rio, nadava contra as águas e nesse desafio saía lá do mar pro riacho do navio. Eu ia direitinho pro riacho do navio,